Olá, pessoal. Maravilha você que está chegando agora para assistir essa aula. Você que acabou de assistir a primeiro módulo, né? Que foi a Elite, a crença no produto, né? A crença no produto. Então, gente, essa série que eu lancei, que está na nossa plataforma Educação Continuada, que também está no nosso canal no YouTube, essa série, né? Que tem vários capítulos, né? E ensina você como chegar a construir o seu diamante, como chegar ao Diamond, né? O tão sonhado liberdade financeira, tão sonhada liberdade financeira. E eu vou mostrar para vocês que é possível aqui você seguindo passo a passo, né? Passo a passo aqui, assistindo o capítulo, revendo as aulas várias vezes, quantas vezes for necessário, e você duplicar essa aula para as pessoas. Mas não basta só você assistir as videoaulas. Não basta só você assistir, você precisa colocar em ação. Você assistindo, você vai adquirir conhecimento, mas isso não vai adiantar muito, né? O que vai adiantar mesmo é você colocar em ação. Assistiu, coloque em ação o que você aprendeu, correto? Então, a nossa série é da crença ao legado, né? Da crença ao legado. Então, o primeiro módulo foi o Elite, né? Como chegar ao Elite, que a gente chama de a crença no produto. Agora nós vamos para o Premier. Agora aqui a crença já muda, é que é a crença no negócio. Beleza? Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Só um minutinho. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Josimar Menezes, né? E eu quero apresentar hoje o módulo 2 da nossa série Da Crença ao Legado. Na primeira aula, nós falamos sobre o Elite, né? O Elite tem um propósito muito claro: fazer você acreditar no produto. Porque ninguém compartilha algo em que não acredita. Mas hoje, nós vamos dar um passo muito importante. Hoje eu quero que você comece a acreditar no negócio. Porque existe uma enorme diferença entre gostar dos produtos, certo? E enxergar que isso pode transformar a sua vida financeira. Talvez você esteja pensando, né? Mas será que isso realmente funciona? Será que eu consigo? Será que isso é para mim? Né? No final dessa aula, eu quero que essas dúvidas desapareçam da sua vida, certo? Desapareçam. Porque você vai aprender uma coisa: o negócio do terra não é difícil, ele é simples. E é justamente por ser simples que qualquer pessoa comum pode construir esse negócio. Não precisa ser vendedor, não precisa ser influenciador, não precisa ter milhares de seguidores, né? Não precisa ser intelectual, você só precisa aprender o processo, e repetir esse processo. Só isso. E é exatamente isso que nós vamos aprender hoje. Então aqui você tem a oportunidade de aprender. Basta querer. Se você quiser, meu amigo, pronto, basta querer. Então, Premier, a crença no negócio. O que muda do Elite para o Premier? Como eu falei, do Elite o foco era você, né? Você aprendeu a usar os produtos, criar sua história, compartilhar e como cadastrar, né? Como convidar pessoas. Tudo girava, né? Na verdade, em torno do seu desenvolvimento. Mas agora acontece uma mudança a partir do Premiere. O protagonista deixa de ser você e passa a ser a pessoa que você desenvolve. Isso muda completamente o jogo, porque o produto transforma a vida, né? Mas o negócio transforma gerações. Imagine uma mãe que melhora a saúde usando os produtos. Isso já é maravilhoso, concorda? Agora imagine essa mãe conseguindo pagar a escola dos filhos, ter mais tempo com a família, sair das dívidas e construir uma renda recorrente. Isso não foi apenas um produto, foi um negócio.
Concorda? É por isso que o Premiere é tão importante. E o que é, na verdade, o Premiere? Muita gente pensa que o Premiere é apenas mais um novo ranking. Não é, gente. O Premiere é uma mudança de mentalidade. Até aqui você estava construindo apenas cliente, certo? Você estava apenas construindo uma carteira de cliente. Agora você começa a construir líderes. Existe uma enorme diferença entre as duas coisas. Porque os clientes eles vão comprar, eles compram o óleo, né? E vão estar usando os produtos, beleza? Vão estar se apaixonando, criando a crença no produto. Líderes, eles multiplicam. Clientes geram vendas. Líderes geram organizações. É por isso que eu considero o Premier o primeiro grande nível da liderança da Terra. Porque você deixa de pensar apenas em resultados imediatos e começa a pensar em crescimento sustentável. Então, isso é o que faz toda a diferença. Como se tornar um Premier? Agora vamos entender como alguém chega ao Premier. E eu quero que você perceba uma coisa. Quando olhamos de longe, parece difícil. Mas quando dividimos em partes, fica extremamente simples. Primeiro, você precisa estar ativo com pelo menos 100 PV todo mês, né? Que dá em torno aí de uns R$ 600, mais ou menos, de produtos. Aí você, poxa, mas caramba, eu tenho que comprar todo mês R$ 100, R$ 600 de produtos. Ora, se você está entrando nesse negócio pensando que não vai ganhar nem R$ 600, então, pelo amor de Deus. Né? Segundo, sua organização precisa movimentar 5.000 PV. A sua organização. Terceiro, você precisa desenvolver dois executivos diretos. E esses dois executivos precisam estar em linhas diferentes. Então, naquele grupo lá de familiar, de amigo que você colocou como cliente, na sua carteira de cliente, você vai descobrir ali, né, duas pessoas que está querendo aprender, que está querendo ir mais além, que está compartilhando com outras pessoas, que já está falando dos óleos essenciais para outras pessoas. Opa, essas duas pessoas, né, podem sim se tornar dois executivos. E aí você vai trabalhar elas, certo? Então cada um deles tem que ter pelo menos 2.000 PV de volume, certo? Perceba que a empresa não está pedindo para você fazer tudo sozinho, entendeu? Ela está dizendo, ajude duas pessoas a crescer. É só isso. Você vai ajudar duas pessoas a crescer no negócio. Você vai ajudar a fazer uma diferença na vida dela, porque uma diferença maior vai acontecer na sua. É assim que funciona o negócio. Então você vai escolher duas pessoas ali para você ajudar elas a crescer no negócio. Não é vender milhares de produtos, gente. É desenvolver duas pessoas apenas. E isso muda a visão completamente do negócio. Por que recomendamos três equipes? Porque, na verdade, sempre se recomenda fazer três linhas, três equipes, né? Três equipes. Você vai escolher três pessoas para se tornar ali executivo, né? Três pessoas. Você começa a trabalhar com três. Mas na verdade você precisa no início de apenas duas, correto? Essa é uma dúvida muito comum. A empresa exige apenas duas linhas. Então por que nós ensinamos três? Muita gente pergunta isso, entendeu? Porque nós não estamos construindo apenas para alcançar o Premier, gente. A gente está pensando já no próximo nível. Nós estamos construindo uma carreira. Existe uma frase que eu gosto muito. Quem constrói pensando apenas no próximo mês, vive apagando incêndio. Quem constrói pensando nos próximos anos, vive colhendo resultados. Imagine uma mesa com apenas duas pernas. Até ela pode até ficar em pé, mas com qualquer movimento ela faz balançar e pode cair. Agora imagine uma mesa com três pernas, né? Ela continua mais firme. Na Doterra acontece exatamente isso. Se uma linha oscilar, a outra continua crescendo. Entendeu? E a terceira protege toda a organização. Por isso eu sempre digo: não construa apenas para bater um ranking, construa para nunca mais perder o ranking. Essa pequena decisão faz toda a diferença, gente. Entendeu? Faz toda a diferença. E eu aprendi isso com o tempo.
Com o tempo, fui aprendendo a importância de você trabalhar, não para bater um ranking, mas para não perder o ranking. Tá sempre avançando, né? E não, quando você volta, às vezes você perde um ranking, não que você vai perder o título, não é isso, você não perde o título, mas você perde, você recebe com um bônus do ranking que você bateu naquele mês. Então aqui, se você olhar o slide aqui, você tem três linhas, né? Equipe um, equipe 2 e equipe 3, certo? Você precisa, para bater o Premier aqui, ter duas linhas com 2.000 pontos. Só que o Premier é 5.000, lembra? 5.000 PV, a soma tem que ser 5.000. Então você tendo 2.000 em uma, 2.000 na outra e 1.000 na terceira, você bate o Premier. Isso não quer dizer que se você tiver 3.000 numa perna e tiver 2.000 na outra, bateu. Entendeu? Mas vamos imaginar que você teve 5.000 em uma perna só. Bateu? Não, porque o sistema diz que você tem que ter dois executivos. E nesse caso você só está tendo um. Então você precisa ter dois, certo? Então essa terceira linha pode ter 1.000, aí tendo dois completos 5.000. Entendeu? Como nasce três equipes? Agora vem uma outra boa notícia. Você não precisa encontrar três fenômenos, né? Três bambambam, como a gente fala, né? Aliás, esse é um dos maiores erros de quem começa. A pessoa fica procurando alguém extraordinário. Ela diz: quando aparecer um líder, eu vou crescer nesse negócio. Não é assim, gente. Né? Não é assim. Por isso que eu falo, lembra da lista? Convida todo mundo na lista, todo mundo. Não faz discriminação nenhuma. Então, primeiro você desenvolve pessoas comuns. Depois elas se tornam líderes. Olha para esse slide. Equipe um, você ajuda alguém, né? Equipe 2, você faz exatamente a mesma coisa. E equipe 3, você repete novamente. Ou seja, não muda nada, percebeu? É a mesma coisa que vai fazer. É uma repetição. O processo continua. O segredo nunca foi encontrar pessoas especiais. O segredo sempre foi repetir a mesma coisa do, sis- do sistema do Terra. Repetir a mesma coisa. Não procuramos estrela, gente. Nós fabricamos estrela. Então, por isso nós temos a nossa escola de diamante. Isso aqui, essa aula faz parte da nossa escola de diamante. Então, você está aqui hoje para se tornar um diamante na Terra. A missão da Doterra é até 2030 a gente ter, a Doterra, a meta dela é ter 12.000 diamantes. Não, nós temos na faixa de 400 diamantes hoje. Então tem muita vaga para diamante. O maior erro de quem começa, eu quero quebrar essa crença agora, gente. Entendeu? Eu quero quebrar essa crença agora. Quem entrou na Doterra pensando apenas em vender, normalmente trabalha muito e cresce pouco. Isso é a pura verdade. Eu quero que você tire isso da cabeça, né? Porque vender depende de você, exclusivamente de você. Se no dia que você não for para a rua, acabou, não tem dinheiro. Entendeu? Agora imagine desenvolver 20 pessoas. Essas 20 pessoas também começam a compartilhar. Depois ela ajuda outras pessoas. Percebe a diferença? Venda gera faturamento. Liderança gera o quê? Patrimônio. Olha a diferença. E é exatamente por isso que um daimon não trabalha mais do que um iniciante. Na verdade, muitas vezes trabalha até menos. Sabe por quê? Porque ele construiu pessoas. Quando você entende isso, a ansiedade acaba. Você deixa de perguntar: quando é que eu vou vender esse mês? E começa a perguntar: quem eu vou desenvolver esse mês? Essa pergunta muda completamente a sua carreira. Entendeu, gente? Então, é isso que eu quero que você entenda. Que você, nesse negócio, modelo de negócio, você precisa estar sempre pensando em fazer a diferença na vida de alguém. Ajudar pessoas. O segredo da duplicação. Existe uma palavra que você vai ver muito aqui na Doterra: duplicação. Mas o que significa duplicar? É simples. Primeiro você faz, depois você chama alguém para fazer junto, depois você observa, depois você corrige, e chega um momento que essa pessoa começa a ensinar outra pessoa. É aqui que nasce uma organização. Porque conhecimento que fica só com você não gera crescimento.
Conhecimento compartilhado gera multiplicação. Por isso, nunca espere estar perfeito para ensinar. Ensine aquilo que você já sabe hoje. Entendeu? Enquanto você está aprendendo o próximo passo, você está ensinando. E quanto mais você ensina, mais você aprende. Entendeu, gente? Essa aula que eu estou fazendo aqui para vocês aqui agora, eu estou aprendendo também junto com vocês, né? Eu estou aprendendo com vocês. E eu faço essa aula presencial, eu faço essa aula ao vivo, esse treinamento ao vivo para as pessoas. Mas eu percebi que algumas pessoas têm alguma dificuldade para fazer isso, da organização não pode participar e tal, que depende dos horários. Então eu gravei para facilitar a vida. Mas a pessoa que está assistindo essa aula e depois quer bater um papo comigo para tirar as dúvidas, ou bater um papo com o seu patrocinador para tirar dúvida, essa é a maneira correta. Isso é que se deve fazer, entendeu? Você não precisa saber tudo, gente. Isso aqui é muito importante. Você não precisa saber tudo. Você não precisa tirar 10 em tudo, entendeu? Talvez exista alguém assistindo essa aula pensando assim: poxa, mas eu sei tão pouco. Deixa eu te tranquilizar. Você não precisa saber tudo. Você não precisa estar um passo à frente de alguém. Imagina uma escola. Quem está no quinto degrau consegue ajudar quem está no quarto. Quem está no quarto ajuda quem está no terceiro. E assim sucessivamente. É assim que funciona o nosso modelo de negócio da Terra. Certo? Entendeu, gente? Ninguém espera que você seja perfeito. As pessoas só querem alguém que mostre o próximo passo. E eu posso te garantir uma coisa: quanto mais você ensina, mais você aprende. Foi assim comigo, está sendo assim comigo, gente. Foi assim com todos os líderes da Terra. E será assim com você também. Como identificar um executivo? Ah, agora aí, ó, gente, como identificar um executivo? Quando a gente começa a construir uma equipe, uma das maiores dúvidas é: e como identificar quem pode se tornar um executivo? Muita gente procura a pessoa que fala bonito, que parece muito comunicativa ou que demonstra entusiasmo logo no primeiro contato, né? Que é o líder, que é o cara que vai fazer acontecer, e aquele cara que está na sala que fala bom, agora eu vou arrebentar nesse negócio, eu vou fazer acontecer e tal. Mas nem sempre é essa pessoa que vai construir. O verdadeiro potencial aparece nas atitudes. Observe quem usa os produtos, quem participa das reuniões, quem faz pergunta, quem convida pessoas, né? Que demonstra vontade de aprender e principalmente que volta, né? Porque quem volta mostra interesse, quem aprende mostra humildade e quem coloca em prática mostra compromisso. Porque você pode ficar tranquilo. Se você não sabe falar do negócio, a gente ensina. Se você não sabe falar do produto, a gente ensina. Se você não sabe como convidar a pessoa, a gente ensina. Se você não sabe como cadastrar a pessoa, a gente ensina. A única coisa que a gente não consegue ensinar aqui nesse negócio é ter compromisso. Porque compromisso depende de você, certo? Então, talento pode chamar atenção no começo, beleza, ótimo. Mas é a atitude que sustenta o crescimento desse negócio. E aí você tem que pensar, observar quem é que está tendo atitude. Quem são essas pessoas que estão querendo aprender, que estão fazendo pergunta o tempo todo com você. Mesmo que ela não tenha talento, não tem problema, a gente ensina. As habilidades, a gente ensina. Daqui a pouco ela vai estar boa no negócio. Por isso, não procure apenas pessoas prontas. Procure pessoas disponíveis para aprender. Quando alguém demonstra essas atitudes, talvez ainda não seja um líder hoje, tá? Tudo bem. Mas já está mostrando que pode vir a ser. Entendeu? Que pode se tornar um líder. E esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel como patrocinador. Reconhecer o potencial, acompanhar de perto e ajudar essa pessoa a crescer. Então você coloca a tua energia toda nessas pessoas que querem aprender. É ali que você tem que colocar a energia. E não naquele que é o bambambam, bam, bam, que vai fazer não sei o quê, que você liga para ele e diz: "Ah, vamos ver amanhã. Ah, hoje eu não estou ocupado." Aí você fica atrás dele: "Não, amanhã." Você fica colocando tua energia numa pessoa que não quer, que não tem compromisso. Só porque, na sua visão, ele é o bambambam do negócio, né?
Então, gente, coloca a tua energia naquelas pessoas que querem aprender, que querem e têm atitude. A missão do Premier. Até aqui o seu trabalho era cadastrar clientes. Agora tudo muda. Sua missão passa a ser desenvolver construtores. A pessoa que vai construir o negócio. Você começa a fazer a pergunta diferente agora. Quem pode liderar? Né? Isso é bom, porque você desperta o interesse das pessoas. Quem pode liderar? Quem pode apresentar? Né? Quem pode fazer uma PN? Porque é importante. As pessoas muitas vezes ficam meio tímidas ali no início de querer fazer, tá dizendo, vamos lá, vem agora, vem fazer uma parte. Você, não, dos produtos eu já entendo, então faz, aprenda aqui a parte dos produtos. Ah, José, mas a parte do negócio eu já domino, então fala que é a parte do negócio e você vai colocando ela para poder fazer também. Né? Quem pode cuidar de uma equipe? Perceba, quantos líderes você vai formar? Você vai formar muitos líderes. Isso é que vai girar o teu negócio, que vai movimentar o teu negócio, que vai fazer sua organização crescer. Porque, olha, quanto menos a organização depender de você, melhor. Hoje eu tenho uma equipe que anda sozinho, que faz, o pessoal faz reunião, faz os movimentos. Eu só fico sabendo ali. Às vezes, quando eu estou fazendo alguma reunião, algum movimento, algum evento que eu estou fazendo, e aí eu convido os líderes, convido o pessoal das equipes, Josmar, eu não posso nessa data, pô, Josmar, está coincidindo com o evento que eu estou fazendo aqui, está coincidindo com o negócio que eu estou fazendo aqui. Eu digo, não se preocupe, não se preocupe com isso. Entendeu? O mais importante é o seu evento. Não é o evento de Josimar, é o seu. O seu evento é o mais importante. Então, jamais eu vou ficar chateado porque a pessoa vai deixar de participar do meu evento, porque ela está fazendo um. Oxe, o mais importante é o evento dela. Isso eu fico muito feliz, muito mesmo. Quando eu vejo o líder fazendo seus próprios eventos, suas próprias reuniões, né, treinando pessoas. É muito bacana, eu fico muito feliz com isso. Né? E é isso que você precisa fazer. Porque esse é o verdadeiro objetivo da liderança. Não é fazer tudo, mas desenvolver pessoa capaz de fazer. Bons de liderança. Agora nós chegamos a um dos pontos mais importantes, né? Um dos pontos mais importantes da carreira do Premier. Quando você alcança esse nível, passa a participar do Bons de Liderança, que muita gente conhece como divisão de lucro da empresa. Olha que bacana, né? Divisão, a pessoa, divisão de lucro da empresa. Não é só do Brasil, não. É global, a nível mundial. Olha que bacana, entendeu? E é isso, isso é muito maravilhoso. Porque até aqui você recebeu bônus para vender, né? Por vender, né? Cadastrar e construir volume, beleza. Agora vem o bônus de liderança. Você começa a ser reconhecido também pelo resultado da organização que ajudou a desenvolver. É como se a empresa dissesse: você está formando pessoa, construindo equipe e gerando crescimento. Por isso queremos dividir parte desse resultado com você. Olha que maravilhoso. Mas existe uma condição importante. Para permanecer qualificado a receber esse bônus, o Premier precisa cadastrar pelo menos um novo consultor todos os meses. Gente, quem já faz parte desse modelo de negócio, já conhece, sabe que isso aqui não acontece com todas as empresas, né? Geralmente quem tem divisão de lucro é só de diamante acima. Não do Terra não, do Premier, entendeu? Então o Premier, aqui ela colocou a condição que você precisa cadastrar um membro todo mês, um novo membro. Isso mantém a organização em movimento, porque liderança não é apenas cuidar de quem já entrou. Liderança também é continuar abrindo novas portas. Por isso, o novo cadastro mensal não deve ser visto apenas como uma exigência. Ele é um hábito de crescimento, porque você está no início, você está começando e já está tendo divisão de lucro. Então, a Doterra colocou essa condição apenas para que você continue em movimento. O Premier, que continua cadastrando, apresentando e desenvolvendo pessoas, mantém sua equipe viva e o seu negócio em expansão. E quando esse bônus começa a chegar, acontece algo muito forte. A empresa reconhece o seu trabalho, a sua liderança e a sua capacidade de multiplicar resultado.
e começa a receber pelo crescimento coletivo, que é justamente esse bônus, que hoje, né, dá mais de R$ 1.000, gente. Mais de R$ 1.000 esse bônus de liderança, certo? E quando o bônus de liderança se soma aos demais bônus, a renda começa a alcançar um novo patamar. E é isso que vamos ver agora. A renda começa a mudar, né? Até aqui nós falamos sobre liderança, sobre desenvolvimento, desenvolver pessoas, né? E sobre construir uma organização. Mas existe uma consequência natural de tudo isso. A renda começa a mudar. Quando você chega ao Premier, você não depende mais apenas de uma venda ou de um cadastro para ganhar dinheiro. Agora você começa a receber diferente forma de remuneração. Você continua recebendo um bônus de início rápido, que é pelos cadastros que você faz. Aí vem um bônus maravilhoso, que é o bônus Poder de Três, né, que é pelos grupos, né, de 500 que são formados até o terceiro nível da sua organização, e você recebe bônus Unilever sobre o volume da sua organização, que é a nossa aposentadoria, né? E principalmente passa a participar do bônus liderança, que é a famosa divisão do lucro da Doterra, né? Que eu falei há pouco. Esse é o momento mais especial da carreira, porque você percebe que não está sendo pago apenas pelo que faz. Você começa a ser remunerado pelo que construiu. Hoje, um Premier ativo normalmente consegue aí uma renda superior a R$ 2.500. Dependendo, se ele for um cara que está em movimento, vai para 3, 4 mil, entendeu? Mas a média é acima de R$ 2.500, certo? Vai depender muito do desenvolvimento de cada um. E somente o bônus de liderança costuma ultrapassar mais de R$ 1.000. Só o bônus de liderança é mais de R$ 1.000. Entendeu? Então, desde que você permaneça qualificado, né? Que é justamente ter um cadastro mensal. Senão você não perde o título Premier, mas também não ganha esse bônus de R$ 1.000, certo? A dúvida desaparece, gente, quando você deixa de acreditar porque alguém contou uma história, né? Porque alguém disse que esse negócio funciona, entendeu? Contou uma história. Agora você acredita porque você vive essa realidade. E é exatamente aqui que nasce a crença no negócio. Você entende que a Doterra não é apenas uma empresa de óleos essenciais. Ela é uma empresa que recompensa quem desenvolve pessoas. Mas existe uma pergunta muito importante. O que realmente muda na cabeça de uma pessoa quando ela chega à Premier? É exatamente isso que vamos ver agora no próximo slide. É aqui que a crença muda. Existe uma diferença enorme entre acreditar porque alguém contou uma história e acreditar porque você viveu essa história. No começo, nós ouvimos muitos Diamond, Blue Diamond, Presidencial Diamond e outros líderes falando sobre liderança financeira, liberdade financeira, né? Sobre conquistar a famosa liberdade financeira. Você viu falar muito gente falar de renda residual, de transformação de vida e tudo mais. Beleza. Você vai lá, assiste, você acredita neles, né? Você confia neles, né? Você acredita no que eles estão falando. Mas ainda é uma crença emprestada, né? Você está usando uma crença emprestada. Você vai convidar alguém, você vai usar o resultado de outra pessoa. Ó, tem uma pessoa aqui que está nesse negócio, já é Diamond, já ganha 50 mil por mês, o cara já mudou a vida dele e tal. Você vai contar a história dele, mas porque é uma crença emprestada. Porque você não tem ainda a sua, né? Agora, quando você chega ao Premier, algo já começa a mudar. Você começa a enxergar o resultado dentro da sua própria organização. Você percebe pessoas usando os produtos todos os dias. Você vê novos consultores entrando. Você acompanha seu executivo crescendo. Você recebe seu bônus mês após mês. Então a pergunta deixa de ser: será que esse negócio funciona? Porque agora a resposta está na sua conta bancária, na sua equipe e na transferência, na transformação que você está vivendo. É aqui que nasce a verdadeira crença no negócio. Não é apenas uma esperança, não é um sonho, é uma experiência. E quando você experimenta o poder desse modelo de negócio, ninguém mais precisa convencer você. Agora é você quem começa a convencer outras pessoas. Não com palavras, mas com seu próprio exemplo. O Premier não muda apenas o seu ranking.
O Premier muda a maneira como você enxerga do Terra. A partir daqui, você deixa de ser apenas um consultor, apaixonado pelos produtos, e passa a se tornar um empreendedor que acredita profundamente no negócio. Agora que você acredita no negócio, a próxima pergunta é: como transformar essa crença em crescimento contínuo? E é exatamente isso que nós vamos ver agora no próximo passo até chegar ao Silver. Não venda produtos, construa pessoas. Um dos maiores erros de quem entra na Terra é pensar que o nosso negócio é vender óleos essenciais. E não é. Nós usamos os produtos, compartilhamos experiência, cadastramos pessoas. Mas o verdadeiro negócio começa quando essas pessoas também passam a fazer a mesma coisa. Isso é que gera a duplicação. Um cliente pode gerar uma venda, um consultor pode gerar muitas vendas, mas um líder gera outros líderes. E é exatamente aí que nasce a renda residual. Nunca coloque seu foco apenas no produto. O produto é apenas a ferramenta. As pessoas são o patrimônio. Entendeu? Quando você ajuda a pessoa a crescer, sua organização cresce junto. Esse é o grande segredo desse negócio. Muita gente procura uma estratégia secreta, mas a verdade é que o crescimento acontece pela repetição. 10 convites por semana, né? 3 apresentações, 2 acompanhamentos todos os dias, pelo menos um novo consultor. E toda semana, né? Identificar alguém que tenha potencial para crescer. Quem faz isso durante alguns meses começa a ver sua organização mudar completamente. O sucesso não está apenas em fazer muito único, só um único dia. Tem, eu vou trabalhar hoje, vou jogar duro e tal, passo o dia todo trabalhando e passo uma semana sem fazer nada. Não é isso. É a constância. É fazer um pouco todos os dias. Uma horinha por dia, 2 horinhas por dia, mas fazer todo dia. Criar um hábito. Esse é o grande segredo. Você acordar de manhã e dizer, poxa, quem é que eu vou ajudar hoje? Aí você pega a sua lista. Quem é que eu vou ajudar hoje? Seja para convidar para conhecer o negócio, para fazer uma apresentação, seja para você dar um suporte à pessoa, seja para você ensinar ela a fazer o negócio, seja para você ajudar ela a fazer uma apresentação. Enfim, né? Todos os dias fazer um pouco, todos os dias. Esse é o segredo desse negócio. O negócio é duplicação, gente. Pense comigo. Se tudo depender apenas de você, isso nunca será um grande negócio. Você sempre terá um limite de tempo. Agora imagine ensinar 10 pessoas a fazer exatamente aquilo que você faz. De repente você deixa de trabalhar sozinho. Sua organização começa a crescer, mesmo quando você não está presente. É isso que diferencia um vendedor de um construtor de negócio. Entendeu? A duplicação é a alma do marketing de relacionamentos. Quando, quanto mais simples for aquilo que você ensina, maior será a capacidade de sua equipe repetir. Por isso que, gente, o nosso negócio já é uma via pavimentada, já tem um modelo, é só repetir. Tem gente que quer inventar um bocado de coisa, um negócio diferente e tal, quer inventar roda. Não, gente. Aqui o negócio é o seguinte, aqui a gente até brinca, né? Aqui você copia e cola e tira 10. É assim que funciona. Entendeu? Sua missão nos próximos 30 dias. Agora eu quero deixar um desafio para você. Não assista essa aula apenas para aprender. Assista para agir. Durante os próximos 30 dias, foque nessas 7 metas. Mantenha a sua qualificação. Construa 3 linhas. Desenvolva 2 executivos. Alcance os 5.000 PV. Cadastre um novo consultor. Participe das apresentações. E principalmente, ensine alguém a fazer o que você já sabe. Porque é exatamente assim que nasce um Premier. Entendeu, gente? É assim que nasce um Premier. Então, se você ainda não conseguiu o título de elite, mas está assistindo essa aula, ótimo, beleza. Mas o teu trabalho tem que ser lá, como elite. Trabalhe lá no elite, para você bater o ranking de elite, para depois você partir para o Premier. Entendeu?
Vamos lá, vamos bater o Elite, vamos conseguir os 3.000 PV lá. Entendeu? Esse é o foco. Vamos compartilhar os óleos essenciais com as pessoas. Tá certo? Aí depois você entra pesado aqui no Premiere. O Premiere é o começo. Talvez você tenha percebido que o Premiere não representa apenas um novo título. Ele representa uma nova forma de pensar. No Elite, você aprendeu a amar os produtos, aprendeu a compartilhar, aprendeu a contar a sua história. Agora você aprendeu a desenvolver pessoa, aprendeu a construir líderes, aprendeu que existe uma organização crescendo além de você. O Premiere não é um ponto de chegada, é o início da construção de um negócio sólido. É aqui que você deixa de pensar apenas no próximo pedido e começa a pensar no próximo líder. Entendeu, gente? É por isso que eu falo, se você está assistindo essa aula e você ainda não é elite, foca lá no elite, gente. Foca no elite, vamos para cima. Dá para fazer o elite em 30 dias. Mas se não deu em 30 dias, faz em 60, faz em 90, mas vamos bater o elite. Aí você vem com toda gás, com toda força para colocar em prática o Premier. E aí, Premiere, dá para fazer com 60 dias? Dá para fazer com 30 dias? Dá. Não deu com 6 meses, não importa a quantidade de tempo que você vai levar. Pede ajuda ao teu patrocinador. Ele tem a obrigação de estar te ajudando, porque você ainda está começando e precisa muito do que ele esteja do seu lado. Agora, quando ele estiver do seu lado, apresentando, fique prestando atenção, porque tem gente que fica no celular e não está prestando atenção no que ele está fazendo. Aí você nunca vai aprender. O Premier é o primeiro passo da liberdade. Eu quero encerrar essa aula lembrando de algo que mudou completamente a minha visão sobre esse negócio. O produto foi o que me fez entrar na Doterra, mas foi o negócio que me fez permanecer. Quando eu comecei a desenvolver pessoas, eu percebi que estava construindo algo muito maior do que uma equipe. Estava construindo um legado, gente. Talvez hoje ainda esteja caminhando para o Premier. E tudo bem. O importante é entender que esse não é apenas um ranking. É o momento em que a sua crença deixa de ser baseada na experiência de outras pessoas e passa a ser sustentada pela sua própria história. No próximo módulo, nós vamos falar sobre um desafio ainda maior. Porque depois de acreditar no produto, né, que foi o caso do produto, que foi o caso do Elite, que é a crença no produto, e agora a crença no negócio, que é o Premier. Aí chega o momento de acreditar em quem realmente faz tudo acontecer. Quem, gente? Você. Agora você passa a acreditar em você, que você é capaz. E aí a gente vai ver agora, né? A gente vai se ver lá na próxima aula, no próximo módulo, que é o Silver. Silver, a crença em você. Percebeu, gente? Primeiro foi a crença no produto, a crença no negócio, que é o Premier, e o Silver é a crença em você, que você é capaz. Beleza, gente? Então, forte abraço. Hum, Que maravilha, né, gente? Maravilha. Eu estou muito feliz, né, com essa série e principalmente para você que está compartilhando com a tua equipe essa videoaula. Beleza, gente? Compartilha. É uma forma de você estar treinando sua equipe também. Tá certo? Mas um detalhe importante, que não fique somente em conhecimento, que se transforme em ação. E nós estamos colocando prêmios, né, na educação continuada, que quem assistir vídeo aula vai ganhar prêmios, está ganhando prêmios. E eu estou lançando uma outra agora em agosto, de primeiro, um novo modelo, melhor ainda. Então, você assiste, a gente dá prêmio, você ganha prêmio, inclusive em dinheiro. Mas não é somente assistir, é assistir e colocar em ação. E toda ação que você fizer, coloca no grupo, que ali vai valer ponto, né? Beleza? Então, forte abraço para vocês, né? E, gente, até a próxima aula, se Deus quiser.